Fracassei no meu negócio, até descobrir o que Deus estava fazendo. Se você está pensando em sair deste vídeo, deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir mais do que imagina. Isso que você está vivendo agora, essa falência, esse colapso, essa dor silenciosa, pode ser exatamente o momento em que Deus está prestes a responder o que você pediu em oração. Mas talvez você não reconheça a resposta porque ela veio num formato que dói. Você orou pedindo direção, pediu transformação, pediu para Deus te mostrar o que precisava mudar. E então tudo começou a desmoronar. O negócio que você lutou tanto para construir começou a ruir. Os números caíram, as portas se fecharam. E o que você achou que era o inimigo te atacando, talvez tenha sido Deus agindo com força para te libertar daquilo que você não conseguia largar. Eu não falo isso da boca para fora. Eu falo como alguém que viu tudo cair. Tudo. Vi meus planos derreterem nas mãos. Vi o orgulho escorrer junto com os lucros. Vi o sucesso virar pó. E naquele vazio, onde ninguém batia na porta e o telefone só tocava com cobranças, foi ali que Deus começou a falar o mais alto, justamente quando tudo ficou em silêncio. É por isso que eu te digo, com todo o peso e verdade que carrego hoje: se você sair agora, pode perder a única resposta que faria sentido para tudo o que você está vivendo. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, ferido, sentindo que fracassou não só no seu negócio, mas na vida. Talvez você ache que Deus está em silêncio, que Ele te deixou sozinho nessa queda. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, é cirurgia? O que eu vou te contar nesse vídeo não é só sobre falência financeira. É sobre o tipo de falência que Deus permite quando a alma está hipotecada ao sucesso, quando o coração se perdeu entre planilhas, metas e vaidade. É sobre o tipo de amor que disciplina, que puxa pelo colarinho quando o caminho é de morte, mesmo que aos olhos humanos parecesse vitória, porque a verdade é que muitas vezes Deus não destrói o nosso negócio. Ele nos tira de dentro de algo que já estava nos destruindo e a gente não tinha coragem de sair. E Ele faz isso da única forma que a gente não consegue ignorar, quebrando o que a gente achava que era inabalável. Se isso te confronta, ótimo, é para confrontar mesmo, mas também é para curar. É para te fazer perceber que talvez, só talvez, Deus esteja te salvando. Não do fracasso, mas de um futuro que parecia brilhante, mas te mataria espiritualmente. Então fica comigo até o fim, porque essa história tem dobras espirituais que você só vai entender se tiver coragem de seguir até o ponto onde a dor encontra o propósito. E eu prometo, se você suportar ouvir, você não vai mais enxergar sua queda com os mesmos olhos. O colapso que expôs minha fé fabricada. No início parecia só um problema de fluxo de caixa, uma oscilação normal, um mês ruim, nada demais. Depois veio outro, e outro, até que um dia, olhando as contas no vermelho, percebi que não era mais uma fase. Era o começo do colapso. O negócio que antes era motivo de orgulho, agora me expunha à vergonha. E o que mais doía não era a falência financeira. Era perceber o que ela estava revelando sobre mim. Até aquele momento, eu achava que tinha fé. Eu orava, lia a Bíblia, falava de Deus com os outros, mas bastou os números virarem contra mim para eu descobrir que muito do que eu chamava de fé era, na verdade, confiança nos meus próprios resultados. Minha fé estava saudável, enquanto os boletos eram pagos no dia certo. Mas quando tudo ruiu, veio a verdade que eu não queria ver. Minha fé estava firmada no sucesso, não em Deus. E foi duro aceitar isso, porque a gente se engana fácil. A gente aprende a misturar espiritualidade com desempenho. A gente se acostuma a agradecer a Deus pelas vitórias, mas secretamente achar que elas vieram porque a gente foi bom, esforçado, fiel, inteligente. E então, quando tudo quebra, não é só o CPF que entra no Serasa, é a alma que entra em crise existencial. Comecei a me perguntar, que tipo de fé
é essa que desaba junto com o CNPJ. Se a minha fé precisa de estabilidade para existir, ela é fé em quê, exatamente? A queda do meu negócio não foi só um baque emocional. Foi teológico, existencial, profundo, porque ela escancarou que eu não confiava em Deus. Eu confiava nos frutos do meu trabalho e achava que Deus tinha a obrigação de abençoá-los. E quando isso não aconteceu, comecei a questionar Deus. Acusei o silêncio dele, me revoltei. Mas sabe o que foi mais difícil de engolir? Foi perceber que o silêncio dele estava me mostrando com mais amor do que palavras que minha espiritualidade era feita de vitórias, não de rendição. Deus não quebrou meu negócio. Ele só permitiu que a estrutura que eu mesmo tinha construído em cima de ilusões, orgulho e autoimagem ruísse. Porque a fé que Ele quer construir em nós não é aquela que depende da conta cheia. É a fé que permanece quando tudo falta. Quando os números gritam falência, mas o coração ainda diz, eu confio em Ti mesmo sem entender. Esse colapso revelou que minha fé estava acoplada ao controle. Eu me sentia espiritual quando tinha tudo sob controle. Mas quando perdi o controle, percebi que nunca tive fé de verdade, só uma aparência dela. E talvez você esteja neste ponto agora, sentindo que tudo está desmoronando, questionando por que Deus permitiu chegar tão longe. Mas e se Ele estiver te mostrando, assim como me mostrou, que esse colapso não é castigo, é revelação? Deus não precisa das nossas empresas para nos usar. Ele precisa da nossa verdade, da nossa rendição, da nossa fé quebrada, crua, sem performance. E às vezes Ele precisa quebrar as fachadas para que finalmente possamos enxergar que estávamos nos enganando há muito tempo. Quando o colapso chega, a dor é real, mas a revelação também. E se você tiver coragem de olhar para essa falência com os olhos certos, vai descobrir que Deus não destruiu sua fé. Ele está reconstruindo ela do zero, do jeito certo, sobre a rocha, e não sobre os resultados. E essa reconstrução só começa quando você para de tentar salvar o que está caindo e se permite ser salvo por aquele que nunca caiu, quando o negócio virou ídolo. No começo, tudo parecia normal. Eu queria crescer, gerar impacto, prosperar, oferecer uma vida melhor para minha família. Tudo parecia tão justo, tão espiritual. Mas aos poucos, e quase imperceptivelmente, aquele projeto que nasceu do coração começou a ocupar o lugar do próprio coração. Eu orava, mas já pensava nas metas. Eu jejuava, mas só queria fechar contratos. Eu dizia que o negócio era de Deus, mas qualquer coisa que ameaçasse os lucros me deixava em pânico. Eu dizia, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas vivia agindo como se a única vontade que importava fosse a minha. Sem perceber, o meu negócio virou meu altar, e eu, o sacerdote da minha própria construção. Dizia que confiava em Deus, mas quem recebia minha adoração diária era a performance, o número de clientes, o faturamento no fim do mês. Foi difícil enxergar isso. Porque ídolos modernos não têm forma de estátua, eles têm forma de rotina, de ambição, de metas. O meu ídolo não era um Deus pagão, era o próprio sucesso travestido de missão. E quando percebi isso, tudo fez sentido. Deus nunca divide o trono, e se há outro assentado ali, mesmo que esse outro seja minha visão de sucesso, Ele vai intervir. E Ele interviu. Do jeito mais doloroso, não com palavras, com colapso. A falência doeu. Mas mais do que isso, ela escancarou que eu me sentia mais seguro com um boleto pago do que com uma promessa de Deus. Que eu confiava mais no meu planejamento estratégico do que na soberania divina. Que minha identidade estava mais atrelada ao cargo de fundador do que ao chamado de filho. E quando isso veio à tona, me senti nu diante de Deus. Como se tudo que eu vestia,
reputação, posicionamento, autoridade tivesse sido arrancado. E o que sobrou foi a pergunta mais honesta que eu já fiz. Deus, quem sou eu sem esse negócio? Foi nessa pergunta que a luz entrou, porque eu entendi que o problema não era o negócio em si. O problema era que ele tinha se tornado tudo. Tudo o que eu buscava, tudo o que eu protegia, tudo o que eu temia perder. Ele ocupava o centro. Ele me dava valor. Ele me fazia sentir alguém. E Deus, em seu amor que não negocia nossa salvação com nosso conforto, derrubou o altar falso para reconstruir o templo verdadeiro. Não o templo da aparência, mas o templo da essência. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E meu coração estava onde o lucro estava, onde o elogio batia, onde a meta era superada. Deus não era meu tesouro. Ele era um recurso sagrado para alcançar meus desejos. E isso, por mais espiritual que parecesse, era idolatria. Idolatria travestida de empreendedorismo. Vaidade disfarçada de propósito, orgulho escondido na linguagem do chamado. A falência me quebrou sim, mas ela também me libertou de um cativeiro que eu nem sabia que estava. Porque quando o ídolo caiu, eu percebi que só existe um trono. E ou Deus está nele, ou algo mais está. Mas nunca os dois. Talvez o seu negócio também tenha virado esse altar silencioso. Talvez a sua fé esteja misturada com o desejo de vencer. Talvez você nem perceba que está sacrificando sua saúde, sua família, sua paz, sua comunhão com Deus, em nome de uma visão que Ele nunca te pediu para carregar desse jeito. Se for esse o caso, esse vídeo não é uma condenação, é um resgate. É Deus te chamando de volta, te lembrando de que o seu valor não vem daquilo que você constrói, mas de quem construiu você, que o seu sucesso mais precioso não está nos lucros, mas na obediência, que o seu altar precisa ser dele e só dele. E quando você entrega esse trono de volta, tudo começa a mudar, porque Deus só reconstrói o que a gente entrega, e o que não for entregue, Ele mesmo derruba. A riqueza que me afastou do propósito. Quando tudo começou a dar certo, confesso, me senti abençoado. Os resultados vinham, os números cresciam e cada conquista era recebida com um glória a Deus. E sim, havia gratidão, havia oração, havia até lágrimas de joelhos quando contratos se fechavam. Mas o que eu não percebia é que, devagar, eu estava me afastando do propósito que me fez começar. No início, eu queria servir, gerar valor, ser usado por Deus no que fizesse. Mas quando a prosperidade chegou, ela veio com algo silencioso, um desvio quase imperceptível. A voz do propósito foi sendo abafada pelo barulho do lucro. A missão virou plano de negócios, a paixão virou produtividade, o chamado virou estratégia. E o mais perigoso é que tudo parecia espiritual. Eu dizia, quanto mais eu prosperar, mais vou poder ajudar. Mas aos poucos o ajudar virou desculpa e o prosperar virou obsessão. Eu não percebia, mas já tinha trocado o foco. Eu queria o favor de Deus, mas estava apaixonado pelos frutos. O dinheiro em si não é o problema. A Bíblia nunca condenou a riqueza, mas ela alertou com urgência sobre o quanto ela pode nos afastar do centro. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o meu coração, sem que eu percebesse, estava começando a bater mais forte pela conquista do que pela presença de Deus. Eu não acordei um dia e decidi me afastar do propósito. Não, foi sutil. Foi no excesso de reuniões e na escassez de oração. Foi nos domingos em que eu dizia, hoje não dá, porque precisava descansar da correria. Foi na hora em que minha energia era inteira para cumprir metas e quase nada sobrava para ouvir a voz de Deus. Cheguei ao ponto de usar o nome de Deus para validar decisões que eram só minhas. Me convenci de que por estar prosperando, Ele estava aprovando tudo, e foi aí que me perdi.
A bênção virou distração, a prosperidade virou prisão, o sucesso virou ruído. E o mais triste foi perceber que quando tudo começou a ruir, eu já não sabia mais quem eu era sem o meu sucesso. O dinheiro não só me afastou de Deus, ele me afastou de mim. Eu estava tão ocupado crescendo que nem percebi o quanto estava me deformando. Deus precisou tocar onde doía, não por raiva, por amor, porque ele viu que eu estava ficando cego. Eu não via mais a voz dele, só via oportunidades, não escutava mais a correção, só os elogios. Não obedecia mais por fé, e sim por conveniência. Quando a crise chegou, ela me despedaçou. Mas ali, nos pedaços, Deus me lembrou de algo que eu tinha esquecido. O propósito que ele me deu não tinha valor de mercado, tinha valor eterno. E que o que eu estava construindo podia ser grande aos olhos humanos, mas era pequeno demais diante do que ele realmente queria fazer comigo. Foi no chão, entre perdas e dívidas, que ele me devolveu o que o dinheiro tinha tirado: clareza, sentido, voz, intimidade. E se você sente que está vivendo algo parecido, se percebe que começou pelo propósito, mas foi se perdendo no caminho, talvez esse seja o chamado de Deus para te trazer de volta. Talvez o que você chama de fracasso seja a chance de Deus te resgatar antes que fosse tarde demais. Porque Ele ainda te quer, mas não quer só o seu talento, ou sua empresa, ou seus planos. Ele quer o seu coração de volta. E não há riqueza maior do que essa. Deus não falou, mas mexeu em tudo. O mais confuso de toda a crise não foi ver o dinheiro acabar, nem as portas se fechando, nem os sonhos sendo cancelados. O mais desconcertante foi o silêncio de Deus. Porque enquanto tudo ao meu redor desmoronava, o céu parecia calado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum consolo claro. E eu perguntava, por quê? Se ele é bom, por que não impediu? Se ele é justo, por que permitiu? Se ele me ama, por que não disse nada? Eu orei, busquei, perguntei, chorei, e nada. Nenhuma direção, nenhum alívio, só aquele vazio gelado que se instala na alma quando você tem a sensação de que até Deus virou as costas. Mas foi nesse vácuo existencial que algo começou a se mover. Eu não vi anjos, não tive visões, mas os ventos mudaram. Coisas começaram a ruir com precisão cirúrgica, parcerias foram rompidas, clientes desapareceram, portas que estavam certas começaram a emperrar. A estabilidade virou instabilidade e o que parecia caos, na verdade, era uma mão invisível reorganizando tudo sem me consultar. E foi aí que percebi, Deus estava agindo, mesmo sem falar, e não falar era parte da ação. É duro aceitar isso, porque a gente quer um Deus que explique, que apareça com voz audível e diga, calma, eu estou aqui, isso tudo é parte do plano. Mas nem sempre ele fala, às vezes ele só mexe. E quando ele não fala, é porque o que ele está fazendo é mais profundo do que a nossa capacidade de entender naquele momento. O silêncio de Deus não era desinteresse, era proteção. Porque se ele tivesse me contado tudo o que viria, talvez eu tivesse fugido. Talvez eu tivesse tentado resistir, tentado impedir, tentado manter de pé o que ele estava tentando derrubar. E é aí que entra a grande virada espiritual. Deus não precisa da nossa permissão para nos salvar. Ele não precisa da nossa compreensão para nos corrigir. Ele simplesmente ama e, por amar, intervém. Mesmo que para isso ele precise calar, mesmo que o amor dele pareça abandono. Eu não entendia na hora, mas hoje eu vejo com clareza. O silêncio foi a voz que mais me ensinou, porque foi no silêncio que aprendi a observar, a parar, a discernir, a depender, a perceber que Deus não é só palavras bonitas e promessas poéticas. Ele é ação concreta, mesmo que escondida. Enquanto eu pedia uma explicação, ele estava me livrando. Enquanto eu pedia consolo, ele estava reordenando tudo.
Enquanto eu implorava para salvar meu negócio, Ele estava me salvando dele. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um silêncio desconfortável. Uma ausência que parece castigo. Mas olhe ao redor. Observe os movimentos. Sinta os cortes cirúrgicos acontecendo nas áreas que você mais protegia. Talvez Deus esteja mexendo nas estruturas que você idolatrava. Não porque te odeia, mas porque está te preparando para algo que só pode ser construído do zero. E para construir do zero, Ele primeiro precisa demolir o velho. E para demolir, Ele escolhe o método mais seguro, o silêncio. Porque no barulho, a gente resiste. Mas no silêncio, a gente ouve. Se você está em meio a esse processo, não desista. Não confunda silêncio com ausência. Deus não te deixou. Ele só está tirando o que você não teria coragem de largar. E esse movimento que parece te enfraquecer é o que vai te restaurar. Porque Deus não precisa falar para transformar. Basta que Ele toque. E quando Ele toca, tudo muda, inclusive você. O dia em que a vergonha calou minha oração. Teve um dia, em meio à falência, que eu simplesmente não consegui orar. Não por falta de tempo, não por rebeldia, mas por vergonha. Uma vergonha que apertava o peito, que me fazia sentir como um impostor diante de Deus. Eu me ajoelhava, mas as palavras não saíam. E quando tentavam sair, vinham misturadas com culpa, indignidade, medo. Como eu ia falar com Deus se era exatamente dele que eu me sentia afastado? A verdade é que o fracasso tem um jeito cruel de distorcer a nossa identidade. Quando tudo desmorona, a gente não perde só contratos, clientes ou renda. A gente começa a perder a imagem que construiu de si mesmo. Então, sem perceber, a oração vira um campo minado. Você entra no quarto, fecha a porta, mas sente que Deus não vai te ouvir como antes. Sente que decepcionou, que falhou, que não merece. E esse sentimento, ainda que não seja verdade, te paralisa. Foi exatamente assim comigo. Eu me sentia como Adão depois da queda, tentando me esconder com folhas, envergonhado por ter deixado minha alma nua, vulnerável, visível demais. O fracasso não me afastou de Deus, mas me convenceu de que eu não era mais digno de me aproximar. E nessa lógica torta, passei dias em silêncio, silêncio doloroso, porque a oração sempre foi meu lugar de refúgio. Mas agora era o lugar onde mais doía entrar. Eu sabia que Deus me via, mas não suportava ser visto naquele estado. E foi nesse dia, o dia em que a vergonha calou minha oração, que algo diferente aconteceu. Eu não falei nada, só chorei. Não disse nenhuma palavra, só me derramei. E naquele momento, senti algo que não vinha de mim. Uma presença que não me acusava, não me cobrava, só me acolhia. Foi ali que entendi que a oração verdadeira não nasce da performance. Ela nasce do desespero, que Deus nunca pediu palavras bonitas, nem frases bem formuladas. O que Ele quer é a alma exposta, ainda que cheia de medo. Ele me fez lembrar de algo simples, mas que eu tinha esquecido. Filho, eu nunca esperei que você viesse orar perfeito. Eu só queria que você viesse. A vergonha é uma prisão silenciosa. Ela te faz acreditar que precisa se recompor antes de se aproximar. Mas Deus é Pai. Ele não espera que você limpe o rosto, ajeite o cabelo e ensaie a fala. Ele corre ao encontro do filho ainda sujo, ainda descalço, ainda quebrado. Porque Ele não responde à perfeição, Ele responde à verdade. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Talvez você parou de orar, não porque não crê, mas porque acha que não pode. Talvez a vergonha está calando sua intimidade com Deus. E se for esse o caso, deixa eu te lembrar de algo. Deus já viu tudo o que você tentou esconder. Ele já conhece os pensamentos que você tem medo de confessar. Ele já esteve nos bastidores da sua queda. E mesmo assim, Ele continua te chamando pelo nome. Não espere mais estar pronto. Ore do jeito que está, com o que sobrou, com a voz embargada
com o coração pesado, com as palavras embaralhadas. A oração mais poderosa é aquela que sai entre lágrimas e silêncio, porque ela não vem da boca, vem do Espírito. E quando você quebrar esse bloqueio, algo acontece. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Nunca. Foi assim comigo. Foi no dia em que eu achei que não conseguia orar, que Ele mais falou comigo. E se Ele falou comigo nesse estado, Ele também vai falar com você. Só precisa se permitir ser visto e, mesmo com vergonha, voltar a ser filho. A falência não destruía meu negócio, ela me salvava. Durante muito tempo eu enxerguei a falência como o fim, como castigo, como sinal de que eu tinha feito tudo errado ou de que Deus tinha desistido de mim. Afinal, se Ele estivesse no controle, como tudo poderia ter ruído daquele jeito? Como o que foi consagrado, orado, jejuado, simplesmente deixou de funcionar? Mas foi com o tempo e com muito choro que entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo tudo o que vivi. A falência não destruiu meu negócio, ela me salvou. Me salvou de uma rota onde eu estava acelerando em direção à destruição sem perceber. Me salvou de uma mentalidade que transformava pressão em identidade. Me salvou de um sistema de vida que parecia próspero por fora, mas estava corroendo tudo por dentro. Porque o mais perigoso não é quando o que fazemos dá errado, é quando dá certo demais, mas fora do propósito. Quando prosperamos em algo que está nos afastando da essência, quando crescemos rápido num caminho que Deus nunca nos chamou para percorrer daquela forma. E foi exatamente isso que Ele interrompeu. A falência me feriu, mas também me libertou. Eu achava que estava sendo derrubado, e na verdade estava sendo retirado. Deus não permitiu que tudo caísse porque queria me envergonhar. Ele permitiu porque me amava demais, para deixar que eu me perdesse no que eu achava que era sucesso. Se você parar para pensar, vai perceber quantas vezes a gente ora pedindo livramento, mas quer escolher como Deus vai agir. A gente quer que Ele nos livre, sem tirar, que Ele nos proteja, sem mudar, que Ele nos abençoe, sem corrigir. Mas Deus é Pai. E Pai de verdade não negocia a alma do filho com a aparência de estabilidade. E foi isso que Ele fez comigo. Ele me tirou de um ambiente onde a aparência era tudo e a essência estava morrendo. Me tirou de um ritmo que estava esgotando meu corpo, adoecendo minha mente e apagando meu espírito. Me arrancou sim com força, porque eu não sairia por conta própria. Eu estava preso demais à ideia de que dar certo era a única evidência de que Deus estava comigo. Mas e se dar errado for o único jeito de Deus te trazer de volta? Foi isso que entendi. A falência foi uma resposta. Não a minha oração de crescimento, mas a oração que fiz anos antes, quando disse: Deus, faça a tua vontade na minha vida, mesmo que eu não entenda. Ele levou isso a sério. A falência foi o cumprimento de uma oração que eu tinha esquecido, mas ele não. E hoje, com clareza, posso afirmar: a queda foi cura. O prejuízo foi livramento. A perda foi proteção. E quando olho para trás, não vejo mais um negócio que não deu certo. Vejo um Deus que entrou na história antes que ela terminasse mal demais. Se você está passando por isso agora, talvez esteja sentindo exatamente o que eu senti: medo, insegurança, vergonha, sensação de fracasso. Mas e se você parasse de chamar isso de fim e começasse a perguntar: Senhor, do que exatamente o Senhor está me salvando? Porque pode ser que a falência seja só a forma de Deus te tirar de onde você jamais sairia sozinho. E quando Ele tira, não é para te deixar no meio do nada. É para te levar ao centro daquilo que Ele escreveu para você, mesmo que o caminho seja pela dor. E esse caminho, apesar de escuro no início, leva para a liberdade. Porque nada é mais libertador do que ser arrancado do lugar onde você se perdeu.
mesmo que você chamasse esse lugar de meu negócio. Quando o orgulho pediu demissão e eu finalmente ouvi. Houve um momento no meio da queda em que algo dentro de mim, algo que sempre falou mais alto, finalmente se calou. E quando calou, eu soube. Era o meu orgulho pedindo demissão. Orgulho não chega gritando. Ele se instala em silêncio, vestido de autoconfiança, camuflado em frases como eu dou conta, eu resolvo, eu sei o que estou fazendo. Ele aparece nas pequenas decisões onde deixamos de consultar Deus porque achamos que já dominamos o caminho. Ele se alimenta dos aplausos, da sensação de competência, da imagem que construímos para os outros. O meu orgulho tinha se tornado gestor da minha vida. Era ele quem organizava os dias, fazia os planos, ditava o ritmo. E eu obedecia, achando que estava no controle, até que tudo caiu. E foi só então que eu percebi. Meu orgulho construiu um império em cima de areia. Quando o negócio começou a ruir, meu primeiro impulso não foi orar. Foi tentar provar que ainda tinha solução, que eu daria a volta por cima, que ainda dava para reverter. Eu não queria ajuda, queria manter a imagem de quem sabia lidar com tudo. Mas, quanto mais tentava segurar, mais tudo escapava das mãos. Foi um processo humilhante. Não apenas por fora, mas por dentro, porque percebi que minha maior preocupação não era perder o que eu tinha, era ser visto como alguém que perdeu. O que me destruía não era o prejuízo, era o olhar dos outros. Era a sensação de derrota na frente de quem me admirava. Orgulho é isso. Ele se ofende com o fracasso não pela dor real, mas pela perda da posição. Ele grita quando não é mais visto como forte. Ele esperneia quando precisa admitir que errou. Mas chegou um dia em que, esgotado, eu parei de resistir. E nesse silêncio interior, ouvi com clareza algo que nunca vou esquecer. Agora que você se esvaziou de você, posso começar a reconstruir. Foi nesse momento que o orgulho pediu demissão. E eu aceitei. Entreguei o cargo, assinei a rescisão. E deixei Deus sentar na cadeira que até então eu ocupava. E o que aconteceu depois foi libertador. Pela primeira vez, eu admiti que não sabia mais o que fazer, que estava perdido, que precisava ser guiado. E essa rendição, que antes me parecia fracasso, agora se tornava descanso, porque quando o orgulho sai, a graça entra. A graça não exige desempenho, ela não cobra explicações. Ela abraça no pó, no meio da lama, no dia em que a gente desiste de sustentar um personagem. A graça não exige máscaras, ela exige entrega. E ali, ajoelhado sobre os restos do que construí com minhas próprias forças, Deus começou algo novo, não por fora, mas por dentro. Porque o problema nunca foi só o negócio, foi quem eu estava me tornando enquanto ele crescia. Se você sente que está vivendo esse mesmo processo, se seu orgulho está sendo exposto, se você está tentando manter em pé o que já caiu, talvez hoje seja o dia de aceitar esse pedido de demissão. O dia de parar de brigar pela imagem e começar a cuidar da alma, porque o orgulho pode até construir grandes coisas. Mas só a humildade permite que Deus habite nelas. Deus fechou meus caminhos para abrir meus olhos. Chega um ponto em que tudo que você tenta dá errado. Onde parece que os caminhos que antes fluíam agora estão selados, trancados, bloqueados por algo invisível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Todas as portas começaram a fechar ao mesmo tempo. Negócios que pareciam promissores desandaram. Parcerias sólidas viraram poeira. Estratégias que antes funcionavam, de repente, não faziam mais sentido. Eu entrava por uma direção e dava de cara com uma parede. Tentava outra, e o resultado era ainda pior. No começo, eu chamei de azar, depois de crise, mais tarde de ataque espiritual. Mas o que eu demorei para perceber é que o que eu chamava de travamento
Era Deus me impedindo de continuar cego. Deus não estava bloqueando meus caminhos por raiva. Ele estava tentando me acordar. Porque eu estava tão focado em manter as engrenagens funcionando, tão obcecado por resultados, tão dependente de controle, que já não conseguia mais enxergar o que realmente importava. E é isso que o excesso de autoconfiança faz com a gente. Ele nos torna cegos, cegos para a direção de Deus, cegos para nossa própria condição espiritual, cegos para o quanto já estamos fora da rota, mesmo achando que ainda estamos no propósito. Mas Deus, com sua fidelidade que não falha, fecha o que a gente não teria coragem de largar, porque Ele não vai permitir que a gente continue triunfando no caminho errado. Ele fecha, mesmo que doa. Ele impede, mesmo que pareça injusto. Ele trava, mesmo que a gente grite por socorro, porque naquele momento nossos olhos ainda não são capazes de ver o que Ele vê. E eu falo isso com conhecimento de causa. Lembro do dia em que tudo deu errado. De novo, e sem forças, sem rumo, sentei sozinho no escritório vazio e perguntei: Deus, por que nada dá certo? A resposta não veio com palavras, mas veio como consciência, um tipo de clareza interna que atravessou minha resistência e me fez perceber. Não era sobre dar certo, era sobre parar de insistir no que já estava morto. Deus não queria que eu prosperasse num caminho que Ele nunca me chamou para trilhar da forma que eu estava fazendo. E por mais que aquilo me desse status, segurança, reconhecimento, estava me afastando dele. E isso Ele não negocia. Quando Deus fecha, é porque existe algo que Ele quer que a gente veja, e que só é possível enxergar do lado de fora do sucesso. Porque o brilho das conquistas pode ofuscar a visão da alma, e às vezes, só no escuro, a gente enxerga com nitidez. Ele fechou meus caminhos para abrir meus olhos. Me fez ver que eu estava cansado, mas não admitia. Que estava vazio, mas me enchia de tarefas. Que estava longe, mas me iludia com religiosidade. E você? Será que também está empurrando portas que Deus já trancou? Será que esse não que você tanto rejeita não é, na verdade, o maior sim de amor que Ele poderia te dar agora? O mesmo Deus que abre caminhos no deserto também fecha estradas de ilusão, não por maldade, mas por zelo, porque Ele te ama demais para deixar você seguir de olhos fechados, acelerando em direção ao abismo, entre o vazio do cofre e o grito da alma. Houve um momento em que o saldo da conta era o reflexo exato do estado da minha alma. Vazio. O cofre sem fundos. A alma sem força. As duas coisas gritando ao mesmo tempo, mas de formas diferentes. O cofre gritava em números, boletos vencidos, dívidas acumuladas, contas bloqueadas. A alma gritava em silêncio. Insônia, angústia, medo constante, sensação de fracasso. E eu não sabia mais o que doía mais, o que faltava por fora ou o que se quebrava por dentro. Foi nesse ponto que entendi algo que ninguém me ensinou. Nem toda crise é financeira. Às vezes é existencial. Eu achava que o que me matava era a falência. Mas o que me consumia era não saber mais quem eu era depois que tudo caiu. Porque enquanto o negócio ia bem, eu tinha uma identidade. Era o empreendedor, o chefe, o visionário, o exemplo. Mas quando tudo ruiu, sobrou o quê? Sobrou o homem comum. O pai em silêncio na mesa de jantar. O profissional frustrado, o cristão cheio de dúvida. E foi aí que eu entendi. Eu estava tentando salvar o saldo da conta, quando na verdade era minha alma que precisava ser salva. Deus permitiu que o cofre secasse, para que eu ouvisse o grito abafado da minha alma, aquela dor que eu vinha ignorando, aquele cansaço crônico que eu chamava de pressão do mercado, aquela solidão que eu disfarçava com agendas lotadas. Era como se Deus dissesse: você não vai mais tapar o buraco da alma com resultado. E por mais cruel que pareça, esse confronto foi misericórdia,
porque a pior coisa que poderia acontecer era eu continuar prosperando por fora enquanto apodrecia por dentro. Nada é mais destrutivo do que o sucesso que silencia a alma, porque ele nos engana. Ele nos faz achar que estamos bem, quando na verdade estamos só ocupados demais para perceber que estamos morrendo. A falência financeira foi dura, mas ela revelou um buraco muito maior. O abismo que havia se aberto entre o que eu mostrava e quem eu realmente era. E nesse lugar escuro, eu parei de correr atrás de dinheiro e comecei a correr atrás de Deus. Parei de orar por respostas e comecei a chorar por presença. Parei de pedir soluções e comecei a pedir socorro. E foi ali, entre o barulho do colapso externo e o gemido da alma, que eu ouvi a única voz que podia me sustentar. Você vale mais que o que perdeu. Você é mais do que o que faliu. E eu não desisti de você. Essa frase, que ecoou dentro de mim sem som, foi a cura que eu não sabia que precisava. Porque a falência me empurrou para um lugar onde só restava uma pergunta: quem é você sem nada? E foi nesse lugar que Deus me respondeu: você é meu filho. E isso nunca mudou. Se você sente esse buraco na alma, se a dor da perda financeira te deixou exposto, nu por dentro, se você não sabe mais como se apresentar sem um título, sem uma empresa, sem resultados, talvez seja porque chegou a hora de reconstruir sua identidade. Não como empresário, mas como filho. O cofre pode até estar vazio, mas a alma pode voltar a respirar. E essa respiração começa quando você para de lutar para voltar a ser o que era e se entrega para descobrir quem Deus quer que você seja a partir de agora. O propósito que nasceu no lugar da planilha. Durante muito tempo, minha vida girava em torno de uma tela de computador. A planilha era o mapa, os números, a bússola. Os gráficos diziam onde eu estava, as projeções diziam onde eu deveria chegar. Era tudo lógico, preciso, estratégico, mas o dia em que tudo parou foi o dia em que percebi que aquela planilha sabia muito sobre meus lucros, mas nada sobre meu propósito. Eu acreditava de verdade que estava no caminho certo. Afinal, tudo parecia alinhado: missão, valores, rentabilidade. Só que eu me esqueci de algo fundamental. Propósito não nasce de performance, nasce de presença. E presença é aquilo que eu já não sentia mais há muito tempo. O peso das metas foi matando o significado. O sucesso começou a ocupar o lugar do chamado. E o plano de negócio, antes cheio de paixão, virou um ídolo digital onde minha identidade se resumia a metas mensais. Foi preciso a falência bater na porta com força para que eu parasse. Não só por fora, mas por dentro. Eu parei e encarei o silêncio. O vazio da rotina sem e-mails, sem reuniões, sem cronogramas. E no início, esse silêncio me assustou. Mas com o tempo ele começou a revelar algo que nenhuma planilha jamais me mostrou. Meu coração estava longe do propósito original. Ali, no meio da crise, Deus me fez uma pergunta simples, mas que me desmontou. Se você não tiver mais nada disso, ainda saberá quem você é? Eu não sabia responder, porque me tornei alguém tão acostumado a medir valor com base em resultado, que quando perdi os dados, perdi o norte. Mas nesse vazio, algo novo começou a nascer. Uma ideia diferente. Um chamado antigo, uma voz que sussurrava coisas que eu já não ouvia há anos, coisas como: volta a escrever, volta a ouvir, volta a falar com quem ninguém mais escuta, volta para a essência. E naquele silêncio pós-falência, um propósito começou a surgir, não do lucro, mas da dor, não da lógica, mas da fé, não da performance, mas da rendição. O mais surpreendente foi perceber que aquilo que eu mais temia, o fracasso, foi o que mais clareou minha vocação. Porque quando tudo que era externo se desfez, o que sobrou foi o que era eterno. E ali, sem dados, sem projeções, sem recursos,
Deus me mostrou o que eu deveria estar fazendo desde o começo. Servir com o que carrego por dentro, não com o que conquisto por fora. Hoje eu sei, o propósito real nunca caberia naquela planilha. Ele não segue trimestre, nem depende de orçamento. Ele pulsa de dentro para fora. E mesmo que eu nunca tivesse falido, eu já tinha perdido o que mais importava: a escuta sensível à voz de Deus. Se você sente que também perdeu o rumo, se a sua rotina virou um ciclo de metas sem alma, se você olha para tudo o que conquistou e ainda sente um vazio inexplicável, talvez seja porque chegou a hora de Deus rasgar o plano que você montou e revelar o projeto dele. E quando ele revela, tudo muda. Porque o verdadeiro propósito não te esgota. Ele te alimenta, não te aprisiona, ele te liberta. E o mais incrível, ele continua mesmo quando os números param. Essa é a diferença entre plano humano e plano eterno. Um nasce na cabeça, o outro nasce no chão da queda, com a alma no pó e o espírito aberto. Quando a ruína virou testemunho. Por muito tempo, eu lutei para esconder a minha queda. Me envergonhava da falência, tentava disfarçar, minimizar, fingir que era só uma fase. Não queria que as pessoas soubessem, muito menos que comentassem, porque na minha cabeça aquilo tudo era fracasso, era perda, era sinal de que algo deu errado e eu era o culpado. Mas foi justamente quando parei de esconder e comecei a falar que tudo mudou, porque a ruína que eu tentei camuflar virou testemunho nas mãos de Deus. Não aconteceu de uma vez. No início, eu falava com dor, tremendo, com vergonha ainda presente. Mas aos poucos, fui percebendo que minha história, cheia de falhas e quebras, carregava algo que planilhas de sucesso nunca carregaram: verdade. E foi nessa verdade que Deus começou a agir de forma nova. Pessoas começaram a me procurar, gente que também faliu, gente que perdeu tudo, gente que nunca encontrou espaço para chorar sem julgamento, gente que precisava ouvir que era possível recomeçar. E ali eu entendi, a minha ruína não era o fim, era uma ponte, uma conexão real com quem também estava no chão, mas precisava ouvir que Deus ainda estava presente no meio dos escombros. Sabe qual é o poder de um testemunho? Não é o que você fala depois da vitória, é o que você vive no meio do processo. É olhar alguém nos olhos e dizer: eu sei exatamente o que você está sentindo, eu estive lá, e mesmo lá, Deus me encontrou. Foi quando parei de tentar reconstruir minha imagem, que Deus começou a reconstruir meu propósito. E esse propósito não estava mais ligado ao que eu fazia, estava ligado ao que eu vivi, as lágrimas, os erros, a dor, tudo aquilo que eu queria apagar do meu histórico virou exatamente o que Deus usou para impactar outras vidas. O que eu chamava de fracasso virou ferramenta. A vergonha foi curada quando percebi que a minha fraqueza, exposta, libertava outras pessoas do peso de fingirem que estavam fortes. E é assim que Deus trabalha. Ele não desperdiça dor. Ele transforma falência em semente. Ele pega a história quebrada e escreve algo novo, não apesar das rachaduras, mas através delas. Você já pensou que talvez o seu testemunho esteja nascendo agora, exatamente no meio do que você ainda chama de tragédia? Que Deus pode estar preparando você para ser resposta na vida de alguém que vai passar por onde você passou? Porque o que você perdeu pode se tornar a ponte para o que alguém vai encontrar. E aquilo que te despedaçou pode ser o que vai curar quem está caindo agora. Foi assim comigo. E se Deus fez isso com alguém como eu, Ele pode fazer com você. Mas tudo começa quando você entende que a ruína só vira testemunho quando você entrega os restos nas mãos certas. Nas mãos dele. Deus não deixou tudo cair. Ele te tirou de onde você não conseguia sair.
Durante muito tempo, repeti para mim mesmo que Deus permitiu que tudo caísse, que Ele deixou meu negócio ruir, meus sonhos desmoronarem, minha reputação se perder. E sim, foi isso que meus olhos viram, foi isso que meu coração sentiu. Mas hoje, olhando para trás com os olhos que só a dor consegue abrir, eu entendo uma verdade que mudou tudo. Deus não deixou tudo cair. Ele me tirou de onde eu não conseguia sair sozinho. Eu estava preso. E não falo de finanças, falo de identidade. Falo de um estilo de vida que parecia bonito por fora, mas me adoecia por dentro. Falo de um ritmo que matava minha comunhão, de uma construção que me dava poder, mas sugava minha paz. Eu pedia para Deus abençoar. Mas no fundo, o que eu queria era que Ele mantivesse em pé algo que já estava me afastando dele. Então Ele interveio, de forma cirúrgica, sem pedir permissão. Não porque me odiava, mas porque me amava demais para assistir minha alma se perder num império que eu mesmo estava edificando. E agora eu entendo. Deus não é destruidor de sonhos. Ele é resgatador de filhos. Ele não derrubou minha vida. Ele me arrancou de um lugar onde eu já estava afundado. Só ainda não tinha percebido. O que eu via como castigo era livramento. O que eu chamava de injustiça era misericórdia. O que eu temia ser humilhação foi restauração. E é por isso que hoje, se alguém me pergunta se eu voltaria atrás, se eu gostaria de apagar essa parte da história, a resposta é não, porque foi nesse colapso que encontrei o que a estabilidade nunca me entregou. Verdade, liberdade, identidade e um recomeço que nasce de dentro. Eu descobri que a queda mais profunda pode ser a única forma de Deus fazer uma reconstrução real. E que às vezes o chão não é o fim. É o único ponto firme para começar de novo, do jeito certo. Se você está ouvindo isso agora e sente que está vivendo o mesmo desmoronamento, respira. Deus não está te punindo, Ele está te puxando de volta. Você pediu para Ele fazer algo. Talvez até suplicou por mudança, por direção, por sentido. E agora, tudo está ruindo. Mas e se essa ruína for a resposta? E se o que você chama de caos for o único jeito de Deus te libertar do que você nunca teria coragem de soltar por conta própria? A pergunta agora não é por que tudo caiu. A pergunta é do que Deus te livrou. E a resposta: talvez você só descubra quando aceitar sair do controle, se render de verdade e permitir que Ele reconstrua, não como antes, mas como só Ele pode. Porque Deus não quer te devolver o que você perdeu. Ele quer te entregar o que você nunca teria coragem de sonhar sozinho. E para isso, Ele precisou te tirar da correria, te tirar da vaidade, te tirar do orgulho, te tirar de você mesmo. E agora, no lugar da queda, Ele planta algo novo. Algo que começa do lado de dentro, mas vai florescer do lado de fora. Você não faliu. Você foi resgatado. Oração final guiada. O começo depois do fim. Senhor, hoje eu não venho com palavras ensaiadas, nem com a força que eu costumava ter. Eu venho com o que sobrou. Com as mãos vazias, com a alma cansada, mas com o coração quebrantado diante da Tua presença. Eu reconheço que tentei controlar tudo. Corri atrás de planos, de sucesso, de metas, de reconhecimento. E no caminho, me perdi de mim. E pior, me afastei de Ti. Perdoa, Pai. Perdoa por todas as vezes em que confiei mais nos números do que na Tua voz. Por todas as vezes em que o lucro me encantou mais do que a Tua presença. Por quando eu fiz do meu negócio um altar e deixei de Te buscar como o meu verdadeiro fundamento. Eu não estou aqui para pedir que o Senhor reconstrua o que caiu. Estou aqui para pedir que o Senhor reconstrua o que ficou, o que restou dentro de mim. A minha fé, a minha identidade, a minha intimidade contigo me tira desse lugar de culpa, de vergonha, de acusação. Me leva de volta para casa, para Tua voz, para o Teu colo,
para o centro da tua vontade, ainda que ela seja diferente da minha. Deus, se for para recomeçar, que seja do teu jeito, com teu tempo, com tua direção, com teu propósito, e não mais com os meus sonhos inflados de orgulho. Abre meus olhos para enxergar o que o colapso não destruiu, a tua graça, a tua fidelidade, o teu amor, que nunca me deixou, mesmo quando tudo pareceu desabar. Hoje eu me rendo, não ao fracasso, mas à redenção, não ao fim, mas ao recomeço que o Senhor já começou dentro de mim. Toma a minha história, os erros, as quedas, as perdas. Faz disso um testemunho vivo, que outras vidas sejam tocadas pelo que o Senhor está fazendo em mim. Eu entrego tudo e confesso, preciso de Ti mais do que de qualquer outro plano, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Deus.